As imagens que a gente viu anteriormente são das redes sociais e a gente consegue perceber nitidamente, né, a formação da nuvem em funil que toca o solo. Os ventos fortes arrancaram a cobertura de galpões e assustaram a população. A ventania causou diversos estragos no município, principalmente na área rural. Árvores caíram e casas ficaram destelhadas. Agora a gente vai falar com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, que vai traçar um panorama do que pode acontecer nessa semana. Arthur, você que é especialista também em tempo severo, e eu me lembro bem nos bastidores, né, até mesmo no nosso podcast diário, Canal Rural Clima, que você antecipou que teríamos a possibilidade de um tornado. Na verdade, o problema é precisar o local, né? Porque isso tem mais a ver com uma previsão nowcast, depende de radares. Mas, de qualquer maneira, está aí, né, a condição de tempo severo. E eu queria saber se existe chance de outro tornado acontecer no decorrer dessa semana e se vamos continuar com o tempo extremamente chuvoso. Bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado em Companhia. Pois é, esse tempo severo ele não provoca só rajadas de vento, como também aí tornados, como a gente acabou de ver aí no oeste do Paraná. E sim, essa semana tem condições para esse tipo de sistema, porque como ele é pontual e mais localizado, depende muito do nowcast, que é a previsão de curto prazo. A gente não consegue antecipar com tanta antecedência o ponto exato onde ele vai ocorrer, mas o ambiente ali favorável à formação dele a gente consegue prever. Então vai estar aí perigoso o tempo aí nos próximos dias, porque o tornado, né, até para entender um pouco melhor a mecânica dele, é basicamente uma coluna de ar que desce dos altos níveis da atmosfera rotacionando e o vento quente e úmido que sobe para dar sustentação energética para a tempestade, circula ele e aí esse ar quente e úmido ele condensa, formando ali o funil, e esses ventos são muito perigosos porque eles já começam ali girar em torno de 90, 100 km por hora, podendo até passar de 300 km por hora. Então, onde ele passa, causa destruição, como também nuvens de tempestade pode provocar as microexplosões, que às vezes o pessoal se confunde muito na questão dos danos, porque onde passa arrebenta tudo, não tem jeito, o ar frio desce, bate no chão, espalha, rajadas aí acima de 100 km por hora também, e a tendência, com essa frente fria avançando aí na região sul e sudeste, temporais ainda nesse sentido estão previstos e, como eu vou comentar um pouco mais para frente, vamos ter ainda um novo ciclone extratropical. Rajadas de vento aí registradas ontem em Juiz de Fora, Minas Gerais, com 92 km por hora, interior aí de São Paulo, Bauru, 89, como também em Mato Grosso, Goiás e também no Paraná, rajadas aí acima de 70 km por hora. E isso aí não só causa acalmamento nas lavouras, como também deixa um rastro de destruição. A gente já chegou aqui, né, no Canal Rural hoje, né, comentando também das imagens que a gente viu da granja, que está aí completamente alagada. São imagens, né, impressionantes. E na cidade de Dois Vizinhos, que choveu muito também, né? Eu queria que você me falasse como é que vai ficar o tempo também por lá. Vai chover ainda muito nessas áreas que já foram afetadas? Porque isso vai agravando, né, a situação. O produtor rural do sul do Brasil não está com uma janela para poder se recuperar. Então eu queria que você falasse um pouco também a respeito da cidade de Dois Vizinhos e também os contrastes que a gente tem por todo o Brasil. Pois é, o panorama não deve mudar. Vai continuar esse tempo chuvoso aí na região sul, até trouxe aqui um panorama aí de chuva versus estiagem, somente em Dois Vizinhos no Paraná. Choveu 190 milímetros somente no domingo, sendo que o esperado para o mês é entre 200 e 210 milímetros. E quando olhamos aí para o acumulado de final de semana, ali, sábado e domingo, foi na casa dos 300, ou seja, num final de semana choveu o equivalente a 150%, e quando olhamos aí para o acumulado no mês inteiro foi quase 600, ou seja, praticamente choveu o triplo na região e não tem jeito. Alaga tudo, risco de inundação, não tem jeito. E olha só, aí quando olhamos lá para a corrente no Piauí, subindo aí o Brasil, praticamente 60 dias sem chuva, ou seja, chove muito num ponto, falta muito em outro, então o panorama norte-sul do Brasil não vem favorecendo aí as lavouras. Quando olhamos aí para a previsão do tempo no decorrer do dia de hoje, nuvens carregadas ainda sobre a região sul devido ao avanço da frente fria, porque esse sistema causa instabilidade não só na região sul, como ainda na região sudeste. Então está previstos aí temporais aí em praticamente todo o centro-sul do Brasil, até com nuvens carregadas aí na região norte, ali nas áreas de divisa com Mato Grosso e Amazonas. Porém, Nordeste ainda segue com o tempo ensolarado. Chuvas no decorrer do dia de hoje mais volumosas aí somente na região sul, com volume que pode chegar aí a 80 a 90 milímetros, com as chuvas aí ajudando a repor a boa umidade do solo, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Centro-Sul e Mato Grosso do Sul, e
de forma aí mal distribuída em toda a região norte, até chuvas aí chegando, principalmente na faixa oeste de Mato Grosso. Quando olhamos aí para os volumes aí das últimas 12 horas, praticamente aí no Rio Grande do Sul, volumes aí acima de 60 milímetros, principalmente aí na faixa norte, que vem esse volume não é bom, porque essa região está com o solo muito úmido, então é uma chuva perigosa que no tender aí dos próximos dias na região, vamos ter aí a formação de um ciclone tropical que diminui as temperaturas aí na região sul, porque se não faz sol não tem jeito, a temperatura não aumenta. Temperaturas ainda batendo na casa dos 40 graus aí no Mato Piba, região central do Brasil, o que vem prejudicando aí as lavouras de soja, porque principalmente o problema não é só a temperatura do ar batendo 40 graus, porque a temperatura do ar é 40 graus, no sol está batendo 50, 55. Exatamente, é isso que a gente vai falar. No solo chega em Mato Grosso a temperatura a 60 graus, isso prejudica a germinação da soja. Inclusive nós vamos trazer uma entrevista exclusiva amanhã falando sobre esse assunto, sobre a necessidade de escalonamento do plantio em Mato Grosso, justamente por causa dessa temperatura muito elevada que também não vai mudar, né, Arthur? Exatamente, a tendência dos próximos 5 dias é esse. E quando olhamos para as chuvas nos próximos 5 dias, veja, chuvas aí, a boa notícia, começa a chegar aqui no interior da Bahia, boa parte aqui do Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí, cerca de 40, 50 milímetros, ajuda a aliviar a situação da região. Não chove muito, praticamente não chove praticamente nada aí na faixa leste do Nordeste, nem na faixa centro-norte da região. Porém, toda essa chuva que chega no Mato Piba, centro-oeste também em Rondônia, alivia muito aí a situação dos produtores. O grande alerta é porque, novamente, aí na região sul vamos ter chuvas volumosas, porque a partir aí de quinta, sexta e sábado, vamos ter novamente a atuação aí da Baixa do Noroeste da Argentina, vai produzir um cavado, vai atuar aqui a partir de quinta-feira, levando granizo e rajadas de vento em toda a região sul. Vai chegar esse sistema de baixa pressão no litoral do Rio Grande do Sul, formando um ciclone extratropical a partir da sexta-feira, levando chuvas aí durante esses 3 dias que podem passar novamente de 200 milímetros, com rajadas aí sustentadas acima de 80 km por hora, ou seja, o produtor aí na região sul não tem uma semana de sossego novamente, Priscila. Olha só, boa tarde. Podem passar, por favor, a previsão para o Rio Antônio da Bahia? O Edivaldo, Carlos Aparecido e Manuel Antônio. 3 pessoas aqui perguntando da mesma cidade. O que você responde, Arthur? Então, aí respondendo aí o pessoal aí da Bahia, em Rio do Antônio, temos aí devido ao avanço de uma frente fria, chuvas aí entre quarta e quinta-feira aí na Bahia, com um bom volume, cerca de 30 a 40 milímetros, ajuda aí a aliviar a situação na região. Porém, veja só, aí no decorrer do mês de novembro e também aí até o Natal, praticamente não vai ter uma regularidade nas chuvas, ou seja, chove, resolve um pouco a situação, porém vai ficar aí com um período muito longo sem ausência de chuvas, o que não vai favorecer os cultivos da região, porque as chuvas mais bem distribuídas aí para garantir aí uma boa umidade para o ciclo das lavouras somente aí para o final de dezembro, início do próximo ano aí para Rio do Antônio, na Bahia. Tá certo, vamos mais uma aqui no nosso telão, Antônio Granadier. Boa tarde, sou produtor de banana no município de Paranapanema e gostaria de saber se vai ter chuva nos próximos 30 dias. O que você diz aí para esse paulistano? Então, aí, para a cidade de Paranapanema, temos aí chuvas ainda no decorrer desse final aqui de outubro, porém, chuvas aí mais bem distribuídas, ficam mais aí somente lá para dezembro, porque o volume das chuvas agora não é muito elevado, porque o que acontece? Está passando essas frentes frias na região de São Paulo, essa chuva está ficando um pouco mais, principalmente aí na faixa centro-leste, de forma mais volumosa. Chega até aí na região central de São Paulo, também no interior, porém o volume às vezes não chega nem a 10 milímetros, porque a chuva mais bem distribuída mesmo, com melhor volume, só vai chegar aí para a cidade de São Paulo, aí para meados aí da segunda quinzena de dezembro. Tá certo, Arthur. Vamos aqui para mais uma. É o Gevanildo. Boa tarde, sou da cidade de Formosa, no oeste do Paraná. E gostaria de saber como é que ficam aí as chuvas por aqui nos próximos 30 dias. Situação complicada lá, né, para o Paraná, Arthur? Exatamente. Falando aí para o Gevanildo, a tendência aí de um mês de novembro chuvoso, cerca aí de 200 milímetros, que é esperado aí climatologicamente. Porém, eventualmente, aí, com essas incursões aí de cavados e também de ciclones, esse panorama pode mudar. A tendência é que temos aí chuvas aí até o começo aí do feriado, manter a boa umidade do solo, tem uma janela de tempo firme, depois chuvas e janela de tempo firme e novamente aí com chuvas. Está bem distribuído, a tendência não é ter problemas aí nessa cidade, porém o cenário aí para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul no mês de novembro não é muito favorável. Ou seja, a gente enxerga algumas janelas de tempo mais firme, né? Talvez aí ajude um pouco
Aqui a última, a Adriane, sou de Nova Monte Verde, em Mato Grosso, né? E gostaria de saber a previsão do tempo para os próximos 3 meses. O que a gente fala para a Adriane? A tendência aí para o norte de Mato Grosso, aí respondendo a Adriane, é a tendência aí de melhorias. Temos aí a tendência, a partir aí da segunda quinzena aí de novembro, das chuvas aí não serem tão volumosas, mas acontecerem mais frequentemente. As chuvas agrícolas de 10, 15 milímetros durante aí o mês de novembro, dezembro e também início de janeiro, vai ajudando aos poucos aí a aliviar as altas temperaturas e também a repor a boa umidade do solo. Então, tendência aí de mudança para o norte de Mato Grosso, em Nova Monte Verde. Então, a tendência aí é de melhoria aí para o pessoal no norte do Mato Grosso, até que enfim, né, Priscila? Até que enfim, Arthur. Obrigada, viu, pela sua participação e até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.